Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por teus feitos. Obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua graça sobre nós. Não somos dignos de estarmos aqui diante do teu povo, Senhor, como canal transmissor da tua palavra. Mas, Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias. Razão de não sermos consumidos pelo teu poder, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de podermos estar na tua presença, para podermos aprender de ti, para podermos nos alimentar de ti, Senhor. Por isso nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor. Usa a tua palavra nesta manhã para abrir os nossos olhos espiritual, para poder nos corrigir, para poder nos alimentar, em nome de Jesus. Toda a distração, tudo que não provém de ti, seja cancelado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Penso que não. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Por essa manhã, né, pela palavra. Nós temos como o tema, o subtema nesta manhã, sobre a nova glória de Israel. Temos encontrar ali logo no capítulo 11. O nosso subtema é sobre a nova glória de Israel. Amém? Amém. Portanto, o livro de Isaías, que é o livro a qual nós estamos a desfrutar ao longo desses 2 meses, o Senhor nos tem dado graça para podermos aprofundar-nos, para podermos não apenas estudar o livro de Isaías, mas como também para recebermos ajuda através desse livro de Isaías. Portanto, o livro de Isaías nos tem dado um auxílio muito forte, não só no ponto de vista das coisas materiais, mas como também, sobretudo, nos elementos que têm a ver com as coisas espirituais. Então, que o Senhor nos dê a graça, o Senhor nos dá, abre o nosso olho espiritual, para que possamos compreender as Escrituras. Louvado seja o Senhor. Amém. Portanto, o capítulo 11 de Isaías diz que do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes, amém? Das suas raízes um renovo. Amém. Aleluia. Amém. Do trono de Jessé sairá um rebento. Aleluia. Amém. E também sairá raízes como renovo. Você entendeu isso? No trono de Jessé sairá um rebento e também um renovo. Aleluia! É o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é esse? É Jesus! Aleluia! Esse é o Messias. É o rebento de Jessé. Aleluia! Verá algo novo. Tudo se transformará. Aleluia! Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista. Aleluia! Não julgará segundo a vista. Graças ao Senhor. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aleluia. O Senhor não nos julga pelo ver. Ele não julga as aparências, não. Ele não julga por ouvir dizer. Isso é coisa do homem. O homem nos julga por ver e por ouvir dizer. Eu ouvi dizer que o João fez isso. Tanto ele é julgado pelo que aquilo que foi ouvido. Ouvi dizer. Mas não, Jesus não nos julga por isso, não. Ele não julgará por ouvir dizer
e nem julgará por ver. Livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 46. Mateus 24, versículos 46, diz a palavra do Senhor. Amém? Versículos 46 e 47. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Isso está relacionado com o reino. O Senhor nos quer confiar o seu reino. O seu reino é a sua jurisdição. O seu reino, amém? É a esfera onde o Senhor atua. O reino de paz, reino de amor, reino de justiça. Aleluia! Ele quer nos confiar esse reino. Mas para isso, Ele quer nos encontrar fazendo assim. Ele não quer ouvir dizer que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele não quer chegar, olhar para nós. Deus não julga a nossa aparência. Não, Deus não julga a nossa aparência. Aparentemente estamos aqui congregados, que estamos todos a praticar a palavra do Senhor, que estamos todos a andar segundo o caminho do Senhor, mas pode ser que não, aleluia. Mas também pode ser que aparentamos que não amamos o Senhor, não andamos segundo os oráculos de Deus, mas andamos, sim, Senhora, segundo a vontade e os oráculos de Deus. Deus não nos julga segundo a nossa aparência. Louvado seja o Senhor. Que Deus conhece o nosso interior. E Ele quer esse servo, que quando Ele voltar, o achar fazendo assim. Louvado seja o Senhor. Voltamos a Isaías, no capítulo 11. Agora, no seu capítulo, no seu versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aleluia. Ele não vai fazer a justiça de qualquer maneira. Quanto ao justo, o Senhor mostrará a sua justiça. No livro de Isaías, capítulo 35, versículo 10, Isaías 35, no seu versículo 10. Isaías, capítulo 35, versículo 10, em diante diz assim a palavra do Senhor: os resgatados do Senhor voltarão, aleluia, voltarão e virão a Sião com cânticos, aleluia, cânticos de júbilos, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo, alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus. Aleluia. Assim voltarão os resgatados do Senhor do Sião. Aleluia. Não obstante as circunstâncias que nos capítulos lá para trás nós podemos ver em Judá e Jerusalém. Muita coisa difícil, precária, ali em Judá e Jerusalém. A nossa situação poderia ser até mesmo como a Negueb. Negueb tinha as torrentes Negueb. Acho que já ouvimos falar muito disso. Gênesis capítulo 12, não é da experiência de Abraão, quando saiu ali em Betel, né, ele foi para Negueb. Ao sair de Negueb, Abraão também depois voltou novamente para Negueb. E assim sucessivamente depois saiu para outros lugares. Negueb quer dizer um lugar, uma terra seca. Não é uma terra montanhosa, é uma terra seca.
uma terra plana. De acordo com a história da igreja, né, é apresentado que Negueb é um lugar onde onde os animais pastavam ali, comiam, onde o boi comia, aleluia, onde os cabritos estavam ali para comer. Havia uma terra pantanosa, não havia montanhas, mas tinha um porém. Negueb era uma terra seca, que no tempo de chuva, Negueb não chovia. Aleluia. Nós temos tudo para produzir, temos tudo para sermos férteis, mas não produzimos. Graças ao Senhor. Negueb não só era seco, mas Negueb também havia torrentes. O fruto das chuvas que caíam formava uma torrente que vinha e inundava aquela terra de Negueb. E automaticamente os campos floresciam. O produto do campo florescia. Os animais podiam comer porque havia mais pastagem. Aleluia. Então, por mais que a nossa situação seja essa situação de Negueb, uma terra seca, um lugar seco, que aparentemente aos olhos humanos não produz absolutamente nada. Mas o Senhor, Ele pode abrir as torrentes. Que o Senhor possa abrir as torrentes. Você está entendendo? O Senhor possa abrir as torrentes. Possa abrir as janelas do céu. Possa abrir a bênção para nós. Possa abrir a sua bênção sobre nós. Havia uma torrente em Negueb. Capaz, possível, para poder alimentar o povo. Para que haja mais mantimento na casa do Senhor. Salmos também toca a questão do torrente de Negueb, que é um lugar muito estratégico naquele período. Mesmo em Judá, Negueb estava muito próximo de Judá, que poderia muito bem era um ponto estratégico para chegar até lá, né? Até Judá, poderia estar muito bem em Berseba, amém? São lugares, cidades muito influentes naquela época. Negueb estava ali no meio. Na nossa realidade, muitas das vezes, nós estamos no meio de muitos que o Senhor tem estado a trabalhar, que o Senhor tem estado a abençoar, que o Senhor tem estado a ter caminho sobre eles, tem sido próspero no caminho do Senhor, tem sido próspero na presença de Deus, mas às vezes a nossa realidade tem sido uma realidade seca, muito seca. Nós vivemos as mesmas dificuldades a vida toda, vivemos as mesmas circunstâncias a vida toda. Nós mergulhamos, todavia, nos mesmos pecados. A justiça nunca está em nós. O reino de Deus não é apenas amor. Deus não é apenas amor, mas Deus também é justiça. Aleluia! Deus é justiça. Aleluia! Não é apenas amor, mas Ele também nos disciplina. Ele irá nos disciplinar no seu reino. Quando Ele voltar no reino milenar, Ele irá nos disciplinar. Aleluia! Tanto hoje, para nós é um exercício. O reino não é apenas amor. Deus não apenas passa a sua mão sobre as nossas cabeças. Não, Deus também nos julga. Aleluia! Deus também nos repreende. E a repreensão de Deus nessa era é momentânea. Aleluia. Deus nos repreende momentaneamente. Porque nós somos falhos. Porque nós pecamos. Nós cometemos muitos erros. Nós não andamos sempre conforme a palavra de Deus. Não andamos sempre conforme a vontade de Deus. Por isso Deus nos repreende sempre. E Ele repreende ao Filho a quem Ele ama. Tanto quando nós entramos para o livro de Isaías, podemos perceber
não apenas o amor de Deus ali, mas podemos compreender também a justiça de Deus agindo naquele lugar. Podemos compreender que também há o trabalhar de Deus. Não importa a situação, mas Deus não apenas aplicou o seu amor, não aplicou apenas a sua graça, não aplicou apenas o seu afeto sobre os seus filhos, mas também Deus aplicou a sua justiça. Por isso ele fala a importância do temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos do temor do Senhor, precisamos da santificação, da purificação para vermos o Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso, bem-aventurado é o servo quando o seu Senhor voltar, o achando fazendo assim, cuidando daqueles que o Senhor deu como responsabilidade, cuidando da casa do Senhor, cuidar dos cordeirinhos, cuidar dos cordeiros, cuidar das ovelhas do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, cuidar da casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Estás aí? Estás aí? Deus nos deu uma responsabilidade para cuidarmos dos seus interesses. Oh, Deus colocou-nos como mordomo na sua casa. Ele deixou a sua responsabilidade. E ele partiu para uma terra, como este Senhor que parte para uma terra distante e deixou a sua responsabilidade sobre os seus mordomos. Ele um dia voltará. Mas de momento entregou a responsabilidade a um grupo de pessoas. Deus entregou a responsabilidade a cada um de nós. Assim como podemos perceber naquilo que é a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas o Senhor entregou a responsabilidade a cada um de nós. Bem-aventurado quem recebeu a responsabilidade para quando o Senhor voltar, o achando fazendo assim. E ele não chegará apenas como Deus de amor, mas ele chegará como justiça para nós. Ele irá cobrar, ele irá pedir aquilo que ele deu a cada um de nós. Ah, Deus, não consegui fazer, porque as circunstâncias eram tantas. Não, ainda que a sua terra seja seca como o Negueb, aleluia, há torrentes. O Senhor abre sempre as torrentes de Negueb para regar toda a terra. Aleluia! Se a nossa vida for uma vida de consagração, for uma vida de arrependimento, for uma vida de nos voltarmos a Deus, as torrentes de Negueb constantemente serão abertas para nós. Abraão desceu 2 vezes ali em Negueb. Aleluia! Antes de ele descer para o Egito, ele recebeu o suprimento da parte do Senhor. Nós podemos ser abençoados por o Senhor. Essa terra pode ser uma terra fértil. Aleluia. Nós podemos produzir. Aleluia. A 100, a 60, a 30 por 1. Mas nós devemos exercitar o nosso espírito. Nós devemos exercitar o nosso dom. Nós devemos proclamar o Evangelho. Devemos proclamar a Cristo. Porque Ele virá. Aleluia. Jesus virá. Tarde ou mais cedo, Ele virá. Ele virá e os seus o verão na sua segunda vinda. Jesus virá. E Ele diz que não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós outros, de acordo com os Evangelhos de João, capítulo 14. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós outros. Onde vós estiveres, eu também estarei. O Senhor voltou, aleluia! Voltou em forma do Espírito Santo em nós. Quem crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, recebe o Pai, recebe o Filho, recebe o Espírito Santo. Aleluia! Ele está conosco. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é Deus. E está em nós. Nos conduz a toda a verdade. Ele, como um unguento, como a unção, como o mover de Deus, Ele anda conosco.
Ele nos auxilia a pensar, nos dá sabedoria. O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado que nós estejamos a fazer perante Deus. Por isso, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, Ele irá estabelecer o seu tribunal, não é? Nos ares, aonde cada um de nós irá prestar o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo. Ele irá nos julgar segundo cada um de nós. Aleluia. O bem ou o mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Ele virá, aleluia. Jesus virá, aleluia. Portanto, nós pregamos não porque nós queremos pregar. Nós pregamos porque alguém nos pregou primeiro. E esse alguém chama-se Cristo Jesus. Nós pregamos porque alguém nos salvou, nos livrou da ira vindoura, nos livrou da condenação eterna. Nós pregamos porque alguém lavou nossos pecados, purificou nossos pecados, nos perdoou, aleluia! E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Por isso nós pregamos o Evangelho a outras pessoas, pregamos a salvação de Cristo a outras pessoas, e nós devemos pregar o Evangelho a outras pessoas. O Evangelho é o poder de Deus, é para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Se não pregamos o Evangelho, nós estamos a guardar o nosso talento. Estamos a dizer que Cristo não fez nada conosco. Não queremos preferir, não queremos mostrar que Deus existe, Deus trabalha, Deus é grande, Deus está a realizar maravilhas nessa terra. Mas se nós pregamos o Evangelho, se nós pregamos a Cristo às pessoas verão que Deus existe. Por isso Deus faz milagre no seio do seu povo. Deus, quando faz milagre, é para levar os incrédulos a crerem que Ele existe, aleluia! E Ele faz e pode fazer muito mais, aleluia, do que nós pedimos e pensamos. Por isso Deus cura, por isso Deus liberta e cura para poder ver, o mundo ver que Ele existe, aleluia! Deus não cura para mostrar que o fulano pela qual foi usado, ele é o tal. Não, aleluia. Deus faz isso para mostrar aos incrédulos que Deus existe. Deus é maior, aleluia. Deus é maior que a doença. Deus é maior que a enfermidade. Deus é maior que os bloqueios. Deus é maior que a morte, aleluia. Tanto nós pregamos a Cristo que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Nós pregamos ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia! Oh, aleluia! Você não compreendeu, aleluia? Nós pregamos a esse Cristo ressurreto, a esse Cristo que a morte não conseguiu segurá-lo. Nós não pregamos aquele Cristo, aquele menino. Nós pregamos a Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Nós pregamos aquele Cristo que estava no madeiro. Ao terceiro dia, ele foi para o Hades. Nós pregamos esse Cristo que ao terceiro dia, ao primeiro dia no Hades, que é o inferno, o reino das trevas zombavam a esse Cristo. Nós pregamos esse Cristo que todo mundo duvidava, que iria ressuscitar. Nós pregamos esse Cristo que todo mundo zombava, criticava. Agora salve-se. Se és Deus, fizeste muitos milagres, operaste muitos prodígios, ressuscitaste muitos mortos, operaste muitos milagres. Se és Deus, sai dali dessa tumba. Se és Deus, se o Espírito de Deus está sobre você, sai dali. É esse Cristo que nós pregamos. Não pregamos aquele Cristo do boneco, não pregamos aquele Cristo de ouvir falar, pregamos aquele Cristo ressurreto. Aquele que no segundo dia, aparentemente não havia chance. Pregamos aquele Cristo que aparentemente não havia esperança. Havia uma expectativa. Se Ele não voltasse, se Ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Em vão seria o nosso anelo. Em vão seria
essa palavra que nós temos aqui. Em vão seria a nossa confiança. Em vão seria trazer nossas famílias nesse lugar. Em vão seria nós confiamos no único Deus de eternidade a eternidade. Em vão seria a nossa confiança em Deus, a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso desviar ao pecado. Em vão seria isso. Mas, aleluia, ao terceiro dia, aleluia, Ele ressuscitou, aleluia. Não apenas ressuscitou normalmente, Ele ressuscitou com glória, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou com glória e com poder, aleluia. A glória é a expressão de Deus. Ele ressuscitou com a expressão de Deus, expressando Deus, aleluia. Quem Deus é para você? Quem Deus é para mim? Quem Cristo é para nós? Ele é um Cristo ressurreto. Nós carregamos sobre nós, por meio das águas do batismo, por meio do cremos no Senhor Jesus, nós carregamos sobre nós, carregamos em nós o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto está em nós. O Espírito da ressurreição está em nós. Aquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, aleluia, está em nós. Ao poder, ao Espírito da ressurreição em nós, que nos faz ressuscitar sobre os problemas, que nos faz ressuscitar sobre os bloqueios do inimigo, que nos faz ressuscitar sobre a maldição satânica, que nos faz ressuscitar sobre todas as pragas, decreto contra nós, contra as perseguições, contra as ameaças do inimigo. Esse poder está sobre nós e está em nós. Esse poder tira medo em nós, da intrepidez, da força, da poder. Poder para louvar, poder para desfrutar, poder para pregar a Cristo. Em nome de Jesus. É esse Cristo que nós pregamos. É esse Cristo que nós testificamos para as pessoas. Ele vive, aleluia. Ele vive e Ele reina. Cristo reina, aleluia. Cristo vive, Cristo reina sobre nós. Reina sobre as nossas casas. Reina sobre as nossas vidas. Reina sobre nossos projetos. Reina sobre nossos filhos. É esse Cristo que nós temos crido, que nós temos amado, que nós temos seguido. O Cristo que nós seguimos não está morto, mas Ele ressuscitou, aleluia! E Ele está em nós. E Ele nos chama. E Ele pede para que nós o clamemos. Abba Pai, aleluia! Abba Pai. Judá, momentos muito complicados. Se nós não reconhecemos a Cristo, a obra de Cristo, a vinda de Messias, o objetivo da vinda de Messias para nós. Ele é o libertador, aleluia! Israel precisava de um libertador. Nós precisávamos e nós precisamos de um libertador. Alguém precisa nos libertar, aleluia! Vede, você está condenado. Você é condenado para uma prisão perpétua, para uma pena de morte. E há uma necessidade de que alguém possa te livrar. Ou seja, inicialmente não havia ninguém para te livrar, para me livrar de uma condenação eterna. Aleluia! Nós éramos predestinados para uma condenação eterna. E muito mais, os nossos pecados, o nosso procedimento errado. Judá, Jerusalém, fora da presença de Deus, como não tinham a presença de Deus, como não andavam segundo os oráculos de Deus, consultavam necromantes, quimbandeiros, feiticeiros, adivinhas, para poder mostrar que caminho andar, o que fazer. Quando perdemos a presença de Deus, quando perdemos a essência de Deus em nós, nós queremos consultar quimbandeiros,
queremos consultar adivinhas sobre as nossas vidas. Eu não sei o que se passa na minha vida, na minha família, nos meus pais, nos meus filhos. Não entendo o que se passa. Eu acho que alguma coisa está acontecendo na minha casa, na minha família, por isso as coisas não andam bem. Mas já orei, já busquei, mas eu acho que as coisas não estão em condições, não estão andando em condições. Por isso eu preciso alguém que me declare o que se passa. Lá consulta um necromante, consulta um adivinha, e a adivinha chega, mostra o quadro da situação. O Senhor pede, à vossa frente, Israel, a nós também, graças ao Senhor, nós somos Israel espiritual. Não tereis outros deuses à vossa frente. Deus perdoa todo tipo de pecado. Deus perdoa. Mas a blasfema contra o Espírito Santo, Deus não perdoa. Não tereis outros deuses à vossa frente. Vede o que você considera como Deus à tua frente. O que nós consideramos como Deus, que nós estamos a patentear como Deus à nossa frente. A salvação de Israel não vem no seu esforço, na sua capacidade, mas vem de Deus. O socorro de Israel não vem na sua força do exército, mas vem do Senhor, aleluia, que criou os céus e a terra. A nossa insuficiência não vem de nós, mas vem de Deus. O único capaz de libertar o povo, de nos libertar das amarras de Satanás, das práticas malignas de Satanás, das abominações, dos cultos aos demônios, celebrações aos demônios, a rituais aos demônios. O único que pode nos livrar é Deus. Os fios na cintura, os pactos não vão ter solução sobre nós. Não nos libertam os pactos. As tradições, as culturas não vão nos libertar dessa prisão. O único que pode nos libertar das amarras do inimigo, das opressões, da angústia, da depressão, do câncer, é o Senhor Jesus. O único que pode nos livrar da feitiçaria, da umbanda, da quianda, é o Senhor Jesus. Nós não conseguimos nos libertar por si só. Por isso, se o Filho, se nós estivermos ligados ao Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que sejamos livres. Livres do pecado. Livres da opressão maligna. Livres da pressão satânica. Que nossos olhos vejam o Senhor. Que as camas caiam sobre nós. Que não tenhamos um viver de igrejar de qualquer maneira. Que não tenhamos um viver cristão liviano. Porque desde que cremos no Senhor Jesus, essa vida que nós recebemos, nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para apresentarmos o bem ou o mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Essa vida que entrou em nós, que é a vida de Deus, Espírito Santo de Deus, amanhã o Senhor, Ele irá nos cobrar. É uma vida santa, é uma vida de justiça, é uma vida de temor ao Senhor, também uma vida de alegria, de bênção ao Senhor, mas não queremos transformar esse lugar aqui para ministrarmos a palavra do Senhor apenas para alegrar as nossas almas, com palavras bonitas, com palavras da carne. Não, nós queremos trazer a porção da palavra do Senhor, mostrar o que Deus quer de nós. Deus quer que todos nós reinemos. Deus quer que todos nós cresçamos na vida de Deus. Mas as coisas, a conjuntura desse mundo,
os procedimentos malignos desse mundo nos sobrepõem à vida que está em nós e faz com que nós não andemos segundo a vontade de Deus. O Deus desse século cega o nosso entendimento para não podermos perceber a vontade de Deus, o que Deus quer fazer. Esse lugar poderia estar mais cheio, poderia ter mais pessoas, mas Isaías fala: quem há de ir por nós? Quem há de sair para pregar o Evangelho? Todos nós queremos ficar de fato e gravata, todos nós queremos sentar, todos nós queremos bater palma, mas quem há de ir por nós? Quem há de proclamar o Evangelho? Quem há de sujar os seus sapatos? Quem há de ter sede por pregar a palavra do Senhor? Quem há de ir por nós? A quem o Senhor, como a brasa acesa, tocará nos seus lábios? Aleluia! Que o Senhor toque em nós nessa manhã. Que o Senhor deixe cair as nossas escamas e entre em nossos corações, molde nossos corações. Nós nos fizemos de coitados. Nos fizemos de coitados. Nós não somos coitados. O Senhor aqui em Isaías fala que os pobres de Jerusalém, não é? Os pobres, se eu falar dos pobres, serão julgados. Esses pobres aqui são pobres do espírito. Falar relativamente àqueles que creem no Senhor. Nós somos pobres do espírito. Bem-aventurados pobres do espírito. Aleluia. Nós queremos ser pobres do espírito, que querem a riqueza. Não queremos aqui promover o evangelho da graça, ou seja, o evangelho da prosperidade, apenas milagres, sinais. Como dissemos, os milagres são prova de que Deus existe. São provas para que os incrédulos creiam mais no Senhor. E no nosso meio, o Senhor fará e tem feito muito sobre nós. Aleluia! Os cegos possam ver, os coxos possam andar, os enfermos sejam curados. Não importa o tipo de enfermidade que estejamos acometidos, mas que haja cura pelo Senhor, haja libertação do Senhor. Mas não para ali. Deus tem grandes coisas para nós. O que Deus tem preparado para nós não é um simples milagre, não é uma simples cura. Ele quer crescer mais em nós. Ele quer chegar naquele dia, olhar para nós e dizer: servo bom e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Ele não quer olhar para nós e dizer: servo mau, injusto, infiel. Não, ele quer olhar para nós e dizer: servo bom, aleluia, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso, a nossa vida errada, a nossa vida errante, nós devemos fazer um esforço para deixar. Amém, irmãos? Amém. Não abana a cabeça. Diz amém. Amém. A nossa vida errante, nós devemos deixar. A nossa vida pecaminosa, nós devemos deixar. A nossa vida do ocultismo, tem coisas que nós fizemos, para além de pecados, outras coisas que você sabe, ou que você possa vir saber, para quem pratica. Deus quer que tudo que não é luz, nós devemos deixar. Se nós não deixamos, o que nós estaremos aqui a fazer é apenas uma aparência. E o viver de aparência é um sofrimento. E naquele dia, no tribunal de Cristo, o Senhor irá nos reprovar. É como aquele aluno que diz que não, eu estudei muito, mas como é que o resultado na prova é negativo, eu reprovei. Não admito. O professor acha que não foi com a minha cara. Não! Você já sabia de antemão de que iria reprovar. O aluno sabe que de antemão que ele vai reprovar.
porque o seu desempenho durante o ano letivo foi fraco. E no final do ano letivo, ele sabe muito bem que vai reprovar. Mas por vergonha, por medo dos pais, fica a dizer: não, esse professor enganou-me. Não, diminuiu as notas. Não diminuiu coisa nenhuma. Você sabia que iria reprovar. Nós sabemos se vamos reinar ou não vamos reinar. A nossa vida cotidiana mostra se nós vamos reinar ou não vamos reinar. Porque a nossa vida cotidiana já começa a mostrar o que vai ser amanhã. Se você investe para o reino, amanhã você vai colher o reino. Se você investe para o mundo, você vai colher o mundo amanhã. Se você investe no pecado, amanhã você vai colher o pecado. Se você investe na macumbaria, amanhã você vai colher a macumbaria. Se você investe em mentir, aldrabar as pessoas, roubar as pessoas, você amanhã vai colher aquilo que você plantou. O salário do pecado é a morte. O que nós investimos é o que nós vamos colher. Se você semear batata, você vai colher repolho? Não. Você vai colher batata. O que nós plantamos é o que nós vamos colher. Então a igreja do Senhor precisa ganhar a luz. Amém. Que Isaías possa passar como um cirurgião para nós, para despertar-nos. Há um rebento de Jessé, que ele quer produzir muitos frutos. Esse é o Messias. Quer produzir muitos frutos. Que o Senhor produza muitos frutos. Nesse lugar, encha-se de muitos frutos. E o Senhor quer nos usar para que nós saiamos desse lugar. Tira o seu fato, tira a tua gravata, tira o teu salto, vá lá para o campo. Ainda que seja tão seco, mas o Senhor pode abrir as torrentes de Negueb, os lugares vão se tornar férteis. Aleluia. Que nesta manhã, todos os campos se tornem férteis para pregarmos o Evangelho, para que as pessoas creiam no Senhor. Haja um campo fértil. Essas pessoas tornarão-se a nossa coroa, a nossa justiça, em nome de Jesus. Por isso, livrando-se das amarras do inimigo, ostentação, avareza, vai fazer com que nós reinamos com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Se nós não nos livramos dessas coisas que nos amarram, que nos deixam lá embaixo, não reinaremos com o Senhor. O nosso dia chama-se hoje. O nosso dia não chama-se amanhã. O nosso dia, amado, chama-se hoje. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se amanhã vou estar em vida. Eu não sei se amanhã vou continuar a pregar aqui. Mas o meu dia chama-se hoje. Eu não sei amanhã se vais continuar a ouvir a palavra ali sentado. Por que continuas forte naquela situação negativa? No caminho negativo? No caminho da perdição? No caminho do pecado? Das trevas? Por que continuas sempre ali forte, ligado? Deus reprova. Primeiro sinal é a consciência que nos acusa. Se a nossa consciência nos acusar, significa dizer que nós estamos no caminho errado, aleluia, e precisamos voltar para o caminho certo, porque vai ser um sofrimento para nós. E a vida cristã não é mar de rosa apenas, não é só vitória, vitória. A vida cristã também é luta, tem espinhos. Tem espinhos nesse caminho. Mas esse espinho não é para desistirmos, não.
Os espinhos não é para nos desviarmos de Deus. Ah, mas parece que quando eu criei no Senhor, a minha vida piorou. Não. Você está no bom caminho. Quando veio os espinhos, é porque você está no bom caminho. Não é para você desistir. Quando o Senhor começa a te abençoar, depois do deserto, começa a te abençoar, não é para você desistir de Deus. Não é para você ficar sem tempo para Deus. Há quem de tanto ser abençoado, ele fica sem tempo para Deus. O que você recebe, você partilha para as trevas. Você dá dízimo para as trevas, oferta para as trevas. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos restaurar. Deus quer mudar os nossos corações. Deus não nos pede favor de virmos reunir aqui. Amém? Não, irmão Celso, faz favor. Não, ele sim pede, sim. Não pareis de congregar como é costume de alguns. Deus está nos incentivar. Não pareis de reunir como é costume de alguns. Mas tudo que ele traçou vai se cumprir. Toda a promessa de Deus vai se cumprir. No seu tempo, mas vai se cumprir. Tudo que Deus estabeleceu, desde Adão até a Jerusalém, irá se cumprir. Os planos de Deus irão se cumprir nas nossas vidas até a sua volta. Ah, mas eu não quero mais reunir. Não, isso é um problema seu com Deus. Mas o que Deus traçou irá se cumprir. Você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Você tem a vida de Deus? Sim. Ah, já não quero reunir? Não tem problema. Nós vamos orar por ti, nós iremos interceder por ti. Se ainda assim não voltares, está escrito, um dia iremos estar perante o tribunal de Cristo para apresentar o bem e o mal que nós fizemos por meio do corpo de Cristo. E quando o Senhor olhar no tribunal, não temos a vida de Cristo crescida em nós, Ele nos dirá, servo mau, amarrai-o e lançai-o nas trevas exterior, ali aonde haverá choro e ranger de dente. Vai se cumprir ou não vai se cumprir? Vai se cumprir. É a palavra de Deus. Vai se cumprir. Queira ou não queiras, ou não queiramos, vai se cumprir. Aleluia. Vai se cumprir. Amado, aleluia. Amado, vai se cumprir. Ah, mas eu não consigo largar o pecado, não consigo largar isso. Ah, vou continuar assim até o tribunal de Cristo. Sim, pode continuar. Mas naquele dia o Senhor olhará, servo inútil, servo infiel. Amarrai-o e lançai-o nas trevas exterior. Tanto, graças ao Senhor pela igreja. Amém. A igreja é como uma bomba de combustível. É como uma bomba de combustível. Ajuda-nos a abastecer. Ajuda-nos a termos força, vigor, compartilhar a palavra do Senhor. Ouvir a palavra, nos exortar mutuamente. Nos estimulamos mutuamente. No temor ao Senhor. E conseguimos prosseguir. Louvado seja o Senhor. E oramos um pelos outros. Na igreja nós oramos um pelos outros. Ninguém maior que o outro. Ninguém mais forte que o outro. Todos nós somos fracos. Mas o Espírito Santo que está em nós nos torna forte. A oração do irmão Celso. A oração do Aniceto. Encoraja o outro. Anima o outro a prosseguir. Se nós ficamos em casa, não temos essa força. Mas se viemos todos congregados no mesmo lugar, um me encoraja com oração, com a palavra, me exorta, com um salmo me encoraja. Aleluia! Então, por isso é a razão de nós nos congregamos, porque somos edificados mutuamente. E no coletivo, Deus edifica-nos. Com a habitação de Deus no Espírito.
somos edificados como habitação de Deus no Espírito, pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Aleluia! Ele está nos fazer crescer para expressarmos Cristo, para exibirmos o aroma de Cristo. Vamos terminar. Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste, ó Deus, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aleluia. Deus, ainda que se ira contra nós, mas se nós reconhecemos o nosso mau caminho, se nós reconhecemos os nossos pecados, se nós reconhecemos que somos falhos, se nós reconhecemos que não temos andado em conformidade à vontade de Deus, à palavra de Deus, ainda que a ira de Deus esteja sobre nós, aleluia, Deus nos perdoa. As águas venham, o Espírito Santo venha, o perdão de Deus vem, a misericórdia de Deus vem, aleluia, vem sobre nós. Eis que Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Você está triste? Você está triste? Deus já se irou contra você? Alguma vez já sentiste a ira de Deus? Olha aqui. Eis que Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Aleluia. Deus é a nossa salvação. Aleluia. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. O meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Deus se tornou a nossa salvação. Não importa a situação, não importa a ira de Deus sobre mim, mas Deus se tornou a minha salvação. Confiarei, aleluia, e não temerei. Confiarei e não temerei. Você confia em Deus? Amém. Você que confia em Deus? Amém. Quantos confiam em Deus? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Diga, eu confio em Deus. Não temerei, pois se tornou a minha salvação. Aleluia! Ele se tornou a minha salvação. Por isso confiarei e não temerei. Vos com alegria tirarei as águas da fonte da salvação. As águas na Bíblia estão relacionadas com o Espírito Santo. Vos tirarei as águas da fonte da salvação. Versículo 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores. Aleluia. Que dia é esse? Esse dia pode ser hoje. Os bons feitos que Ele tem feito por nós. Deus tem feito por nós grandes coisas. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas. Cantai louvor. Exultai, ó habitante de Sião, porque grande é a ação de Israel no meio de ti. Direis naquele dia, todo dia, nós podemos dizer, graças ao Senhor. Amém. Aleluia. Quando você chega em sua casa, diga, graças ao Senhor. Amém. Quando você chega nesse local de reunião, graças ao Senhor. Chegou num trabalho, graças ao Senhor. Dai graça ao Senhor e fazei manifesto os seus feitos. Os feitos do Senhor devem ser manifestos por nosso intermédio, para que os incrédulos creiam e eles se arrependam e creiam no Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a sua palavra, que nos encoraje, que dê a vigor,
e que nos arrependamos e que saiamos daquilo que nos aprisiona e que haja um novo cântico sobre nós. Haja um novo cântico na nossa jornada laboral, haja um novo cântico no nosso viver familiar, haja um novo cântico no nosso viver social, haja um novo cântico no nosso viver espiritual, haja um novo cântico no nosso negócio, haja um novo cântico nos nossos filhos, haja um novo cântico nessa nação, nesse mundo, haja um novo cântico quando saímos, colocamos nossos pés na rua, haja um novo cântico. Oh, aleluia, que as águas não sejam água da amargura, mas sejam água doce, água de bênção. Aleluia, que a misericórdia do Senhor nos sigam, que a graça de Deus se multiplica sobre nós, oh, que onde havia ossos se torne carne sobre nós, que a bênção de Deus nos alcance, oh, que a madre, aleluia, que haja fruto nesse campo, em nome de Jesus. Graças ao Senhor. Aleluia.